Resident Evil 4 é um dos maiores jogos que está sendo esperado nesse ano. E tem muitas dúvidas sobre esse jogo por causa dos últimos remakes, né, da franquia Resident Evil. Resident Evil 3 foi bem decepcionante e esse aqui talvez dê alguma dúvida, né, que o Resident Evil 2 Remake foi incrível, mas o 3 veio para igualar a balança. Mas recentemente tem acontecido muita coisa sobre o Resident Evil 4 Remake que eu vou vir aqui falar. Tem muita notícia nova. E talvez nós podemos ter uma nova informação aqui de uma outra campanha do jogo. Então chega de enrolação e bora comentar sobre essas novas informações do jogo. Recentemente nós temos muita dúvida sobre esse possível remake do Resident Evil 4 por causa do Resident Evil 3, que foi bem complicado o início dele e cortou muito conteúdo. Mas felizmente nós temos uma notícia da Capcom que não vai ter nenhum conteúdo cortado, só vai ter adição. E isso é muito bom por causa que tinha muitas dúvidas sobre a ilha, porque já tinha vazado no mapa do Resident Evil 4 Remake e lá nós não tinha visto a ilha. E como essa nova notícia da Capcom que não vai ter nenhum conteúdo cortado, então não temos nenhuma dúvida que não vai ter a ilha. E assim não precisando se preocupar com Jack Krauser e a Batalha das Facas, que é uma ótima batalha e é bem legal. E com essa dúvida de teria a ilha ou não, talvez teria cortado o Jack Krauser. Mas como foi confirmado, nós não precisamos nos preocupar com Jack. E foi também falado que o jogo está sendo dividido em 3 partes, a parte do castelo, a parte da vila e a parte da ilha. E essa notícia é bem boa, porque se tiver uma demo, pode ter 3 demos, uma parte do castelo, uma parte da ilha e uma parte da vila. Ia ser bem legal para explorar como vai ser o mapa num primeiro plano. E também tivemos o vazamento do elenco que fazeria parte do Resident Evil 4 Remake. E aqui nós podemos ver o dublador de Albert Wesker, confirmando que ele vai estar no jogo, e como ele está na classificação ali do elenco principal, então ele talvez tenha mais momentos no jogo. Mas uma parte legal, e nem todo mundo sabe, é que ele só foi introduzido algumas versões depois do Resident Evil 4 numa campanha secundária da Ada Wong. Campanha chamada Separate Ways, introduzida algumas versões a partir do GameCube. E nessa campanha adicional, que só aparece quando você finalizar o jogo, nós vemos a história do jogo, só que na perspectiva da Ada. O que ela estava fazendo lá, a história dela, os objetivos dela. E um personagem bem importante nessa campanha e que fica dando informação à Ada e as missões é o Albert Wesker. Então já podemos presumir aqui que podemos ter uma segunda campanha já confirmada no jogo por causa desse dublador. Ou talvez o Albert Wesker pode participar mais vezes, né, na campanha do Leon. E talvez podemos ver uma mescla das campanhas e ser tudo junto. Ou isso talvez seja até uma DLC que depois você pode comprar. Uma coisa legal que se falar é que esse dublador Connor já dublou o Albert Wesker no jogo Dead by Daylight. E é legal ver que ele já pôde trabalhar com esse personagem. E ele já tem uma experiência, mesmo que seja o Dead by Daylight, um jogo de terror. E não sendo já um jogo da franquia Resident Evil que aparece o Albert Wesker. Mas a dublagem dele deixou bem parecido com o original, então é muito bom. E talvez até aconteça que essa campanha da Ada pode acontecer simultaneamente com a campanha do Leon. Por exemplo, acaba uma missão do Leon e troca a câmera para a Ada e a gente pode ter outra missão. Já que a campanha da Ada não é tão grande quanto a campanha do Leon. E essa é uma coisa inteligente a se fazer para mesclar as duas campanhas e mostrar mais o Wesker. Mas possivelmente seja a campanha separada para você poder jogar. E essas coisas nós já podemos ver que o Resident Evil 4 Remake está mudando muita coisa. Que agora tem até um sistema de durabilidade da faca. E nós perceber, tem até uma mensagem do policial que entregou a faca do Resident Evil 2 pro Leon. Porque no trailer nós podemos ver que a mesma faca, e isso pode ser até um ligamento com o Resident Evil 2 Remake, assim tendo uma história melhor pra faca, que já no Resident Evil 2 já nós começava já com a faca. E é legal de prestar atenção é que esse jogo, esse remake, tá sendo mais survival horror, como os clássicos da franquia Resident Evil. Porque o Resident Evil 4, queiram ou não, foi o inicial dos jogos de ação do Resident Evil. Que já o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 são muito mais ação que os anteriores, mas quem começou mesmo foi o Resident Evil 4. E essa mudança que poderia ter para o Survival Horror poderia mudar muita coisa no jogo, porque podemos ver muitas cenas que são uma ação escancarada que os outros jogos Resident Evil 1 ou 2 não teriam, né? Como uma das cenas mais famosas desse jogo, que talvez poderia mudar. Essa cena é a dos lasers, por causa que o Leon, né,
ele faz vários mortais, várias piruetas para escapar dos lasers. E se você lembrar, né, da trilogia clássica do Resident Evil, não seria possível porque os humanos, né, não poderiam fazer tudo aquilo para escapar de uns lasers. E se você comparar, você pode ver essa diferença escancarada que tem, né? E se vir com essa pegada mais survival horror, que nem o início da franquia era, isso com certeza deve mudar. E outra cena que deve mudar deve ser a luta de facas contra o Jack. Por causa que também não seria tão possível isso e é muito ação lá, né? Então, pra ser mais terror, teria que mudar sim. E isso por muitas pessoas talvez seja visto de maneira ruim, por causa que é quebrar um pouquinho da essência do Resident Evil 4, né? Mas pra mim eu acho que ia ser melhor por causa os jogos clássicos, sendo o Survival Horror, é o ícone da franquia e marcou a geração de muitas pessoas aqui. E voltando aos primórdios, usando essa mecânica de remakes, poderia mudar muita coisa. E talvez até aconteça um Resident Evil 5 ou 6 remake, mudando essas coisas pro Survival Horror. Ia ser até que bem legal, mas eu acho que ia ser mais complicado mudar isso. E também tivemos a informação que apareceria mais o Luiz no jogo. E se vê nesse ponto de vista, então talvez seja muito possível mesmo o Albert Wesker aparecer muito mais no Resident Evil 4 Remake. E por último, está sendo bem especulado pela comunidade, mas não foi confirmado, que talvez tenha um evento showcase do Resident Evil aqui em janeiro ou no início de fevereiro. E talvez venha lá as demos que eu falei, de uma demo ou até a terceira demo. Por causa que o Resident Evil 8 teve isso, né? Que teve uma demo só da vila e depois teve uma demo do castelo. Então seria bem possível aqui no Resident Evil 4 Remake fazerem isso com as três áreas que eu falei. A área do castelo, a área da vila e a área da ilha. Que seriam lugares bem diferentes mesmo. Tendo um intervalo entre cada uma para ter um hype maior do jogo. E assim aumentando o entusiasmo de todos os jogadores e fãs da franquia. Que já não já tá baixo não, tá muito alto o hype, né? Que esse jogo promete muito. E eu vou ver esse jogo muito, vou ter muita informação a falar ainda, tem muita coisa a se discutir sobre esse jogo e eu tô aqui na aguardo. Mas foi isso esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. E por acaso o áudio ficou estranho no início, por causa que eu fui gravar e começou a chover aqui, mas então pra não demorar tanto pra postar esse vídeo, mais um dia, né, de espera, por causa que eu já tô demorando pra postar um vídeo nesse canal, eu fiz mesmo por causa que toda hora que eu vou gravar fica chovendo. Mas foi isso, obrigado a todos que tenham me acompanhado até aqui esses anos de canal já. Obrigado a todos os 300 inscritos, muito obrigado a todos vocês, são muito bom, muito obrigado pela companhia. E bora crescer cada vez mais. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado dessas informações novas que você por acaso não sabia e agora você sabe. Eu peço aqui para você deixar seu like para me ajudar um pouquinho mais. Mas obrigado por ter aguentado a minha voz até aqui e mesmo meu inglês não sendo tão incrível e minha dicção sendo horrível. Obrigado por ter me aguentado esses anos aí. Agora eu vou indo nessa. Valeu, falou e tchau.